O Oriente Médio é um tabuleiro de xadrez onde cada movimento pode custar milhares de vidas. E nesse tabuleiro, uma peça aparentemente secundária pode se tornar a chave para derrubar um rei. Essa peça chama-se os curdos sírios. E se os Estados Unidos quisessem derrubar o regime iraniano sem atacar Teherã diretamente? A resposta pode estar nas montanhas do Kurdistão. Os curdos, com uma população de mais de 30 milhões, são o maior povo apátrida do mundo. A sua terra natal, o Kurdistão, foi dividida há um século entre as fronteiras modernas da Turquia, Irã, Iraque e Síria. Esta divisão não foi um acidente da história, mas uma decisão deliberada que os deixou como minorias em nações muitas vezes hostis, negando-lhes o direito fundamental à autodeterminação. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Sèvres prometeu-lhes um Estado, um sonho desfeito apenas 3 anos depois pelo Tratado de Lausanne, que priorizou outros interesses geopolíticos. Essa traição inicial deu origem a um século de resistência. De guerrilheiros nas montanhas a ativistas políticos nas cidades, os curdos lutaram incansavelmente por autonomia e pela sobrevivência de sua cultura. No Iraque, os Peshmerga conquistaram uma região autónoma. Na Turquia e na Síria, a luta por direitos continua a ser sangrenta e constante. Essa reputação de guerreiros foi posta à prova na guerra contra o ISIS. Quando o califado do terror se expandiu, foram as forças curdas no terreno, como as YPG e as YPJ na Síria, que se tornaram os aliados mais eficazes da coalizão liderada pelos Ebreua. Elas foram a infantaria que libertou cidades e vilas, com destaque para a heroica defesa de Kobani, que se tornou um símbolo global de resistência. Pagaram um preço altíssimo, com mais de 11.000 vidas perdidas na luta contra o extremismo. Mas, com o ISIS territorialmente derrotado em 2019, a história de traição repetiu-se. Os Estados Unidos, seus principais aliados, anunciaram uma retirada súbita do norte da Síria. Foi o sinal verde que a Turquia esperava. Vendo os combatentes curdos sírios como uma ameaça terrorista ligada ao PKK, Ankara lançou uma invasão militar. Os heróis da guerra contra o ISIS foram abandonados, mais uma vez, à mercê de um vizinho poderoso e hostil, enfrentando uma nova luta pela sobrevivência. Traídos, mas não derrotados. O ciclo de abandono não destruiu sua determinação. No norte da Síria, eles perseveram com seu projeto de uma sociedade autónoma, baseada em democracia direta e igualdade de género. Esta resiliência inabalável, aliada à sua comprovada capacidade militar e posição estratégica, os mantém como uma força vital no volátil tabuleiro do Oriente Médio. Guerreiros sem pátria, forjados na traição, eles podem ser a chave, ou a arma perfeita, para uma nova era de guerras invisíveis. O Irã é governado por um complexo sistema teocrático autoritário, onde a palavra final pertence ao líder supremo. No entanto, o poder real nas ruas, a força que garante a sobrevivência do regime, é exercida com mão de ferro pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, e sua onipresente milícia, a Basij. Juntos, eles formam uma vasta rede de controle social, vigilância e repressão, sufocando a dissidência. Seu domínio se estende da economia à política externa, garantindo que a ideologia da Revolução de 1979 permaneça a força motriz do país. Contudo, sob essa fachada de controle monolítico, o Irã é um mosaico de povos. A maioria persa representa apenas cerca de metade da população. O restante é composto por uma miríade de minorias com identidades e histórias próprias. Curdos no noroeste, baluchis no sudeste, árabes no sudoeste, além de azeris e turcomenos.
Essas não são apenas diferenças culturais, são falhas geológicas na estrutura do Estado. Décadas de repressão, marginalização económica e suspeita por parte do governo central de Teherã transformaram a diversidade em divisão, criando um barril de pólvora de ressentimento. A lição da sociologia política é clara. Em regimes centralizadores, as minorias nacionais são o elo mais fraco. Elas possuem uma identidade coletiva, redes sociais coesas e uma longa memória de injustiças, tornando-as terrenos férteis para a mobilização contra o poder central. Um regime que governa pela força precisa de uniformidade, mas a existência dessas nações dentro da nação desafia essa lógica. Para potências externas que buscam desestabilizar o Irã, explorar essas tensões é um método clássico, transformando queixas internas em crises de segurança nacional. E no complexo tabuleiro iraniano, nenhuma peça é mais volátil do que os curdos. Eles são o calcanhar de Aquiles do regime. Sua população habita uma região montanhosa estratégica na fronteira com as áreas curdas do Iraque, Turquia e Síria, criando um Kurdistão transnacional. Essa geografia lhes confere profundidade estratégica. Não é coincidência que a mais poderosa onda de protestos, o movimento Mulher, Vida, Liberdade, tenha explodido no Kurdistão iraniano após a morte da jovem curda Mahsa Amini. Eles provaram ser não apenas uma vulnerabilidade teórica, mas o epicentro prático da resistência. Os EUO já dominam a arte da insurgência por procuração. É a doutrina da guerra moderna. Alcançar objetivos geopolíticos sem o custo de uma invasão direta. Em vez de soldados, enviam conhecimento, armas e estratégia. Ao longo de décadas, os EUO refinaram um manual de operações secretas. O manual é previsível, mas devastadoramente eficaz para desestabilizar um adversário por dentro. Para um alvo como o Irão, seria a arma de eleição. Primeiro, treinamento especial fornecido por forças de elite. Em campos clandestinos, os boinas verdes transformam recrutas locais numa força de combate letal. O currículo ensina táticas de guerrilha, emboscadas e sabotagem. O objetivo é criar células independentes que operam nas sombras, atacando alvos de alto valor e desaparecendo sem deixar rastro. Uma ameaça persistente e imprevisível. Segundo, redes de inteligência e contra-inteligência infiltradas. Este é o sistema nervoso da insurgência. Uma rede de espionagem usa agentes no terreno e vigilância eletrónica para mapear as fraquezas do inimigo. A contra-inteligência protege a rede, identifica traidores e alimenta o adversário com desinformação, levando as suas forças a perseguir fantasmas e a duvidar da sua própria segurança. Terceiro, armas modernas. Drones, mísseis portáteis, comunicação criptografada. Não se trata de tanques, mas de multiplicadores de força. Drones de baixo custo para vigilância e ataques de precisão. Mísseis antiaéreos portáteis para negar ao inimigo o controle dos céus. E comunicação encriptada, permitindo que as células se coordenem em tempo real. Cada arma maximiza o dano com o mínimo de risco. Quarto, propaganda cultural para legitimar a luta curda. Esta é a guerra pela opinião pública. Internamente, inspira os combatentes e conquista o apoio da população, enquadrando a insurgência como uma luta heroica. Externamente, o objetivo é conquistar a simpatia internacional e pressionar diplomaticamente o regime. Conteúdo viral e documentários transformam combatentes em heróis e a sua causa num movimento global. Não seriam tanques cruzando desertos, mas sim armas leves, ideias e treinamento invisível corroendo Teherã de dentro para fora. Seria uma guerra assimétrica, uma morte por 1000 cortes. Uma campanha invisível projetada para drenar os recursos do regime, semear a discórdia e enfraquecê-lo até ao ponto de colapso, um vírus político que se espalha pelas redes digitais e becos escuros. O verdadeiro inimigo do regime não seriam as armas, mas o medo interno. Levantes curtos poderiam inspirar outras minorias a se rebelarem.
Michel Foucault, que esteve no Irã em 1979, chamou a Revolução Islâmica de espírito revolucionário místico. Hoje, esse mesmo espírito poderia retornar contra o próprio regime. A revolução, afinal, devora seus filhos. Mas todo plano tem riscos. A Turquia reagiria imediatamente contra qualquer fortalecimento curdo. O Irã responderia com brutalidade extrema. E no fim, os curdos poderiam mais uma vez ser usados como peões descartáveis em um jogo de poder global. É libertação, ou apenas mais uma manipulação imperial? Não. Se bem sucedida, a insurgência poderia enfraquecer o regime iraniano até provocar fragmentação territorial. Se falhar, veríamos genocídio curdo e fortalecimento do nacionalismo iraniano. É uma roleta russa geopolítica. E o tambor está carregado. Os Estados Unidos poderiam sim tentar derrubar o regime iraniano usando os curdos sírios como proxy. Mas toda aliança tem um preço. E nesse caso, o preço pode ser o sangue de um povo que nunca teve Estado, mas sempre teve coragem.